Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada na primeira edição aqui do nosso Plantão Glorioso no GG, galera. Que rodada maravilhosa! Deu tudo certo pro Botafogo nessa rodada, só faltou o Botafogo ganhar do Cruzeiro. Mas os times lá do G4, tirando o Goiás, não pontuaram, o Botafogo não perdeu posição, a rodada foi boa e eu vou fazer uma análise da 30ª rodada que acabou ontem com a grande vitória do grandiosíssimo Confiança. Segura, mas só depois da vinheta. Ó, o Mike tá de férias, tive que fazer essa vinheta improvisada, porque vive de férias, né? Enfim, meus amigos, 30ª rodada terminou. Vou pegar o computador aqui, porque a rodada foi muito boa pro Botafogo. Muito boa. O Botafogo corria o risco de perder uma posição. Nós falamos isso aqui. Íamos ligar o secador contra o Avaí. Tá? O Avaí perdeu para o Confiança por 3-1 no jogo lá no Batistão. Tentaram roubar o Confiança na cara dura. Bandeirinha quis anular o segundo gol do Confiança apontando impedimento. Pelo amor de Deus, como é que ela queria apontar impedimento naquele lance? Mas pelo menos para isso está lá o VAR, para tentar fazer justiça, traçando aquelas linhas que ninguém nunca entende, né? Aliás, a gente vai falar dessa linha que poderia ter dado a liderança ao Botafogo, na vitória do Botafogo sobre o Vitória da Bahia lá em Salvador, né? Você vai entender do que eu estou falando daqui a pouquinho. Mas pelo menos o VAR ontem fez justiça, o Confiança venceu o Avaí, e o Avaí, que era a grande sensação, agora vem de 2 jogos sem vencer. Empatou em casa com a Ponte Preta e perdeu para o Confiança. Então muitas vezes, galera, para a gente ficar ligado e para os jogadores do Botafogo também ficarem ligados no que está acontecendo nessa reta final de Série B. Equipes lá de baixo tirando pontos preciosos de equipes lá de cima. Por quê? Isso aí a gente já falou. As equipes que querem lutar contra o rebaixamento nas últimas rodadas, elas lutam por sobrevivência. Cada dividida é um prato de comida. Coisa que às vezes o time que está lá em cima, a gente está vendo o próprio Curitiba, né? Tá mais relaxado, já está com uma gordura. O Curitiba perdeu a gordura que ele tinha. Porque agora o Curitiba ele pode ser ultrapassado por 2 equipes na próxima rodada. Ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo e pode ser ultrapassado pelo Goiás. Se o Goiás venceu o Londrina, Botafogo venceu o Brusque, Curitiba perder para o Sampaio Corrêa, Curitiba, que era o líder, vai para terceiro. E aí, meu amigo, terceiro colocado, começa aí uma série de preocupações no retrovisor do carro, né? Mas ontem a derrota do Avaí foi o ponto alto da rodada para o torcedor do Botafogo, que, como a gente já sabe, o Botafogo tem que fazer a sua parte. Mas serve para todos os jogadores observarem isso. O Anderson Moreira, que é um cara experiente, que é um cara já tarimbado aí de Série A, de Série B, tem que passar isso para os jogadores. Ó, a gente vai pegar o Brusque está aqui na 14ª colocação, porque o Operário não pontuou. Não, aliás, o Operário empatou com Londrina, então fez um pontinho só. A Ponte Preta perdeu de virada para o Náutico, então a Ponte Preta não pontuou. Então o Brusque continua na 14ª colocação, mas está lutando para não cair. Nem por isso esse jogo será mais fácil. Isso o Anderson Moreira tem que passar para os jogadores. A partida pode ser 4-5-0. Mas os jogadores têm que ter a noção de que não pode bobear um segundo. Se você acha que, porque eu sou o primeiro colocado, eu vou jogar com o penúltimo. É vitória certa. O Curitiba não ganhou do Confiança dentro de casa. Foi 1-1. O Avaí ontem, que é G4, vou jogar com Confiança, que é o penúltimo. Vai jogar com Confiança, que é o penúltimo, tomou pau. 3-1. O Botafogo ainda vai pegar esse time do Confiança. Então olho vivo, não é que sejam equipes extremamente perigosas, mas são equipes que estão levando muito a sério cada dividida. Tecnicamente, são frágeis, basta olhar a tabela. Mas nesse momento, galera, vale muito a raça, vale muito a vontade de querer vencer, de fazer história. E é isso que os jogadores do Botafogo têm que ter em mente para essa partida de quarta-feira. Pode ser a partida da liderança, meus amigos. Pode ser o jogo que o Botafogo vai retomar não, porque acho que não foi líder da Série B ainda, né? Mas o Botafogo vai pela primeira vez se alçar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí faltarão 7 jogos, a gente com provavelmente aí
uma vantagem dentro do G4 para cima do quinto colocado, que nesse momento é o CRB. Muita coisa boa pode acontecer para o Botafogo nesse campeonato se o Botafogo continuar levando a sério, jogando com raça, com determinação, principalmente as partidas dentro do Newton Santos. Vamos lá, galera. Ao final da 30ª rodada, o Botafogo permanece na vice-liderança, porque o Avaí perdeu, né? O Goiás fica ali em terceiro lugar, o Avaí com 50 pontos fecha o G4. Quem pode entrar no G4 na próxima rodada? Só o CRB. Só o CRB que tem um ponto a menos que o Avaí, certo? Então, das equipes que estão fora, só o CRB pode adentrar o G4. O CRB pega o Vila Nova, segunda-feira agora, abrindo a 31ª rodada da Série B, certo? Não vai ser um jogo fácil para o CRB não, porque o Vila Nova vem bem. Apesar de ter empatado ontem, o Vila Nova vem bem, né? E o Avaí pega o Cruzeiro. O Cruzeiro nessa crise, estava em greve, voltou agora, mas é uma oportunidade que o Avaí tem de tentar, né, se reabilitar no campeonato. Pega o Cruzeiro, um jogo difícil, o jogo é na sexta-feira, né? E um jogo interessante também, meus amigos. Curitiba e Sampaio Corrêa, Londrina e Goiás, é o que eu falei para vocês. O Londrina, se ele pontuasse contra o Operário, ele pontuou, fez um pontinho. Esse jogo contra o Goiás pode significar para o Londrina o jogo da saída do Z4. Londrina tem a chance de alcançar a pontuação da Ponte Preta, vai igualar o número de vitórias, vai ter que lutar aí contra uma diferença de saldo de gols, né? Mas o Londrina tem mais gols do que a Ponte. O Londrina tem 36, a Ponte tem 34, não é isso? Deixa eu conferir aqui. Não, desculpa, gente. O Londrina, ele tem 22 gols contra 30 da Ponte. Então, dificilmente o Londrina não conseguiria sair do Z4 nessa rodada, né? Mas ele igualaria o número da Ponte Preta, e a Ponte Preta vai jogar com o Remo fora de casa. Se a Ponte perder e o Londrina ganha do Goiás, o Londrina alcança a Ponte em número de pontos, 34. Alcança a Ponte em número de vitórias, mas o saldo é bem pior e também o número de gols marcados está bem abaixo, né? O Londrina teria que golear o Goiás, e não vai acontecer, né? Uma vitória por 1-0 já é de se comemorar e muito, mas é um respiro para o time do Londrina, né? É um respiro para o time do Londrina. A esperança do Londrina era o Operário, né? Mas o Operário não perdeu. O Operário empatou, somou mais um pontinho. Ok, mas é um jogo difícil para o Goiás. É o que a gente está falando. Equipes que estão lá embaixo incomodam, às vezes, muito mais do que as equipes, do que confrontos diretos. Você vê Vasco e Curitiba, o Vasco venceu o Curitiba 2-1. Curitiba fez muito chuveirinho, tal, mas ofereceu uma resistência, ao meu ver, muito menor do que o Sampaio Corrêa, do que o próprio Confiança. Perdeu para o Vasco 1-0, mas foi assaltado, né? E ofereceu muito mais resistência do que o Coxa ontem. E, aliás, esse jogo do Vasco, né, Vasco 2, Curitiba 1, vocês viram como o VAR foi minucioso na análise do gol do Nenê, né? Ficou ali quase 5 minutos traçando a linha e tal, e deu o gol legal pro Vasco da Gama. O jogo do Botafogo contra o Vitória em Salvador, o Rafael Moura fez um gol muito parecido, pelo menos ali na linha, né? A posição do Rafael Moura diante do zagueiro do Vitória, muito parecida com a posição do Nenê diante do zagueiro do Curitiba. Mas o lance do Botafogo foi decidido em menos de 2 minutos, né? Devem ter traçado aquela linha de qualquer jeito. Não, se dane o Botafogo, né? E o gol foi anulado. Um gol legal, certo? Então, assim, é pra gente rever isso aí também. Qual é a seriedade com que os jogos do Botafogo têm sido encarados e de outros clubes que reclamam com mais veemência na federação. O Botafogo tem que ser veemente, eu falo isso sempre. Mesmo empatando, ganhou, se a arbitragem de certa forma prejudicou, tem que ser veemente. Porque se não acontece isso, o Botafogo já era para ser líder do campeonato. O Botafogo já poderia estar na liderança desse campeonato com o resultado sobre o Vitória. Mas a gente está na vice-liderança com um gol legal anulado. E eu não vou nem falar de tantos gols legais do Botafogo que foram anulados nessa Série B, tá? Mas é pra gente ficar ligado. O Vasco vai pegar o Náutico. Esse jogo é muito interessante, acontece no domingo, 4 horas, né? O Náutico vem numa ascensão interessante, venceu ontem, surpreendentemente, a Ponte Preta. O Náutico perdia por 2-1, virou para 3-2.
O Náutico vem de 3 vitórias consecutivas. O Náutico quer respirar cada vez mais sem aparelhos, em busca do acesso. E me parece que pode conseguir. Se o Náutico vencer o Vasco na rodada que vem, o Náutico passa o Vasco. O Náutico, que tem 44, vai a 47 e o Vasco fica a 46. Esse jogo é decisivo para as pretensões nauticanas ainda em busca do acesso. Tá certo? E para o Botafogo, o que tudo isso interessa? Nada. Para o Botafogo é vencer o Brusque. Vencendo o Brusque, é só torcer para o Curitiba perder para o Sampaio Corrêa. Parece que é simples, né? Mas o Curitiba, ele vem de 4 jogos sem vencer. 2 dentro de casa e 2 fora. Um empatou com Confiança, o outro perdeu para o Cruzeiro. Né? Então, vê que dentro de casa, nessa reta final, o Curitiba também não vem sendo um primor. Sustenta ali a liderança, mas se o Curitiba empatar com o Sampaio Corrêa e o Botafogo vencer o Brusque, somos líderes. Somos líderes. E a partir daí é não deixar mais a liderança escapar. Tá certo, galera? Bom, uma análise muito rápida aqui dessa 30ª rodada que, repito, foi muito positiva para o nosso glorioso Botafogo. E agora é isso, fazer a nossa parte. Muita gente, poxa, o Vasco ganhou, não era para ganhar, esquece Vasco. Vasco não é adversário do Botafogo nesse momento. Vasco é adversário de Avaí, de Goiás. O Vasco não é adversário do Botafogo nesse momento. O adversário do Botafogo nesse momento é o Coritiba. Tá certo? A gente tem que focar, é o Curitiba. E o Curitiba perdeu, a gente tem chance de na rodada que vem, espero, né, que o torcedor do Botafogo, 4.999 pessoas estejam lá, não sei por que esse número, mas enfim, é o número de ingressos à venda, estejam lá no Newton Santos apoiando, dando força para esse elenco que vem fazendo das tripas coração para devolver o Botafogo ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu quero prestar uma homenagem aqui, tem até o bonequinho aqui, né? A esse cidadão aqui, que também deu muitas alegrias para o nosso glorioso Botafogo, é Louco Abreu, que está fazendo aniversário hoje, tô até com aquela camisa, né? Você deve dar, o cara conseguiu autógrafo. Não, a gente já comprou autografada, né? O Botafogo vendeu na época já autografada. Mas parabéns, Sebastião Abreu. Não conquistou tantos títulos, né, com a camisa do Botafogo quanto poderia ter conquistado, mas pelo menos nos livrou de uma zica braba, né, contra o time da Lagoa, 3 finais seguidas perdendo. Ele foi lá e escrachou daquele jeito que só ele poderia fazer, a cavadinha ficou a cavadinha mais famosa do mundo, e o Louco Abreu marcou história, é o maior artilheiro da história do estádio Newton Santos, é um jogador identificado com o Botafogo. Então a gente rende as homenagens ao Louco Abreu nesse dia tão importante do seu aniversário. E também quero agradecer a todos vocês, galera. O canal Gigante Glorioso, com um pouco mais de 1 ano e meio, né, de existência, está aí chegando a 33 mil, faltam 30 inscritos, né? De repente até o final desse vídeo conseguimos já esse número. Faltam um pouco mais de 30 inscritos para nós chegarmos aos 33 mil. Quero agradecer a todos vocês, mesmo aqueles que criticam, o canal erra, o canal acerta, mas em pouco mais de 1 ano e meio de existência, o canal Gigante Glorioso esteve em momentos importantíssimos nessa história do Botafogo, né? Pelo menos desde a existência do clube. O canal Gigante Glorioso foi o único a estar lá na inauguração do Instituto Glorioso, fazendo a cobertura do evento, convidado pelo próprio presidente Dorcésio Melo, Vinícius Assunção. O canal Gigante Glorioso está na porta do estádio, não filmando a minha entrada somente, a do Maico, a da Patrícia, não, filmando vocês, conversando com vocês, trocando ideia com a galera, fazendo resenha com a torcida do Botafogo, porque o canal Gigante Glorioso, a Botafogo TV, o canal do Anderson Mota, o canal do TF, de todo mundo aí, galera séria que presta serviço aí ao Botafogo, é o canal da torcida alvinegra. Não adianta a gente lutar um contra o outro. E o canal Gigante Glorioso chega aí aos 33 mil inscritos, sem falar mal de ninguém, sem arrumar confusão com ninguém. Como eu disse, erramos, acertamos, mas o nosso conteúdo é um conteúdo que prestigia os títulos históricos do Botafogo. Cobrimos o Trimundial do Botafogo com os jogadores do Botafogo, com diretoria do Botafogo. Um especial da Comebol 1993 com jogadores que marcaram história no Botafogo. Inclusive recebi aqui o presente do André, zagueirão, camisa rasgada e tudo, né? Então, canal Gigante Glorioso, graças a todos vocês que são inscritos, aos membros, deixar aquele abraço especial a todos os membros desse canal e até aqueles que não gostam, fazem críticas, falam mal, porque de certa forma também ajudam no crescimento do canal Gigante Glorioso. Quem não tem autocrítica também não cresce. Não é isso, galera? Então, beijo alvinegro a todos vocês,
Daqui a pouco tem mais Plantão Glorioso às 18 horas. Saudações alvinegras. Fui!